Fala comigo, meus amigos. Como que vocês estão? Que bom que você já chegou até aqui. Meu nome é Davi Greco e a gente está aqui fazendo o que todos os dias? Olhando para as Escrituras, aprendendo como nós podemos nos parecer cada dia mais com Jesus. Esse é o nosso objetivo, olharmos para a Palavra de Deus, aprendermos disso, somarmos com todo o conhecimento que o Senhor, a graça de Deus já nos deu e nos tornarmos parecidos com Ele todos os dias, não é verdade? Então, eu já quero fazer um convite para você. Pega aí agora, ó, sua Bíblia, papel, caneta e vamos junto aqui, olha, um estojo, né, que talvez você guarde aí toda a sua seu material de anotação, porque eu gosto, eu tenho essa época de escola ainda, gente, estojo, né, então guardo tudo as canetas, lápis de cor, para poder marcar, afinal de contas é assim que eu gerei, né, vamos falar, o meu método de memorização. Então, já convido você, pega aí. Mas antes vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos relembrar nosso acordo, ó. Pega na minha mão aqui, ó. Pega aqui, ó. Vamos junto aqui, ó. Vamos caminhar junto em aprender mais da palavra de Deus. Então, nosso objetivo é nos tornarmos parecidos com Jesus todos os dias. E a gente só pode fazer isso olhando para a Bíblia. Então, pega papel, caneta, pega sua Bíblia aí para você rabiscar ela, para anotar aí. Mas também pega aí uma água, um café, alguma coisa pra gente tomar junto, né? Enquanto a gente vai aqui, ó, se deleitando, aprendendo mais a palavra de Deus. Então, já quero fazer um último convite para você, antes da gente continuar aqui, ó. Dá o seu like aqui, compartilha esse vídeo, faz chegar a muito mais pessoas. Quem sabe existe também outras pessoas que precisam aprender mais da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, com propagar o Evangelho. O Evangelho de Cristo precisa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Amém? E a gente só pode fazer isso o quê? Somando um com o outro. Então, um faz, outro produz, outro envia, outro propaga, e assim a gente vai fazendo. Vai fazendo o Evangelho caminhar cada vez mais longe. Amém? Então já abre comigo aí, olha, sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 41. E a gente vai ler junto aqui. Vamos aprender junto? Vamos embora? Então, ó, vai dizer assim, ó. Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos seus servos, nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar aos infiéis. Versículo 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Amém? Feche seus olhos aí, vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê graça de conseguir compartilhar tudo isso que tem enchido o nosso coração. Amém? Senhor, nós te damos graça. Te pedimos também, Espírito Santo, para que o Senhor se manifeste aqui. Assim como o Senhor tem falado comigo, que o Senhor possa ministrar no coração, na vida do meu irmão, da minha irmã, e que eles sejam transformados pela tua graça, Senhor. Senhor, enriquece tudo aquilo que nós já conhecemos, que o Senhor já nos ensinou, e traz mais bagagem para nós, ó Deus amado. Faz-nos todos os dias mais parecidos com o Senhor, aprendendo da tua palavra, para que isso gere práticas diárias. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sentarmos e aprendermos. Em nome de Jesus, amém, amém. Vambora, todo mundo junto? Então, ó, a gente está contando hoje uma parábola, que é a parábola do servo com dois comportamentos. É a parábola do servo com dois comportamentos. Então, se você já está anotando, anota aí, que essa é a parábola, o Evangelho de Lucas, do capítulo 12, a partir do versículo 41 ao 48. E o tema da nossa mensagem de hoje é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração.
Nossa, Davi, por que disso aqui? Calma que a gente já vai explicar. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui, ó, nesse dia, né? Eu não sei se é de manhã, de tarde, de noite que você está vendo esse conteúdo, mas é que você seja ministrado com ele, né? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quando Jesus voltar, ele vai te encontrar fazendo o quê? Quando Jesus voltar, ele vai te encontrar fazendo o quê? E já quero dizer para você, se você compartilha da mesma fé que nós aqui, olha, Jesus está voltando. E ele vai te encontrar fazendo o quê? E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu também tenho vivido e pensando bastante sobre isso. O Senhor tem ministrado muito no meu coração. Mas é muito interessante, né? Porque assim, olha, Jesus ele não está contando essa parábola falando de dois tipos de pessoa. Aquele que está preparado e aquele não. Ele está falando, olha o início do versículo aqui, olha. Pedro, né, traz essa pergunta para Jesus. Ele pergunta: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? Por que Pedro está fazendo isso? Se você voltar um pouquinho para cima, ainda dentro desse capítulo, mas no versículo 35, Jesus está falando sobre a prontidão de estar servindo, de fazer a obra do Senhor, né? E aí Jesus está contando uma outra coisa, tanto que daí Pedro ele vai fazer essa pergunta: Senhor, o Senhor está contando essa parábola para nós ou para todos? E Jesus vai falar assim, olha, só parafraseando aqui para você entender, como se Jesus estivesse falando assim, olha, vou contar de uma outra forma para você entender. Eu não estou falando para todos, eu estou falando para aqueles que são meus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque olha como começa assim, ó, no versículo 42, Jesus diz assim, ó: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu senhor encarregará dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no devido tempo? Então Jesus ele está dizendo para Pedro: Pedro, eu acredito, eu estou dizendo para esses que são os meus, ou seja, para vocês. Olha aqui, ó, ele está usando a palavra administrador fiel e sensato. Jesus não está falando sobre a multidão, ele está falando sobre aqueles que foram escolhidos para se encarregar de toda a multidão. Então, Jesus ele vai contar essa parábola do servo fiel, ou seja, de estar fazendo a obra do seu Senhor para aqueles que são deles, não para aqueles que são multidão. Não é para todos, entendeu? Então, olha só a riqueza disso. E aí, por que eu falei isso para você? Porque é o que nós fazemos, e é sempre assim, esse diálogo de lemos a palavra, entendemos o que estava sendo dito na época, para quem e assim por diante, mas também como se aplica a nós hoje isso. E aí uma pergunta que fica aqui é essa, quando Jesus voltar, ele vai te encontrar fazendo o quê? Sabe por quê? Porque Jesus ele vai contar desse servo, desse administrador, né? Mas que poderia ter duas características. E aí eu vou usar uma expressão aqui, olha, uma expressão é o sabido e a outra expressão é o maluco. Olha só, o sabido, ele é aquele servo fiel, é aquele servo prudente. Mas o servo maluco é o servo mau, é o servo infiel. E aí por que eu estou falando isso? O que Jesus nos confiou. Você já parou para pensar nisso? O que é que Jesus nos confiou? Ele, eu não sei se você consegue entender o que eu vou falar, mas vai ser bem prático, tá? Normalmente, nós caminhamos debaixo de 3 pilares, né? Você vai ouvir isso de outras formas, com outras expressões, mas o primeiro pilar é o chamado que o Senhor Jesus nos dá, as nossas vocações, que também são Ele que nos dá, e o propósito, que também vem dele, né? Todos nós fomos chamados pelo Senhor Jesus. As vocações são tudo aquilo que o Senhor entregou como uma graça na sua vida, que você tem o dom de fazer. E o propósito é o que você vai fazer com todas essas vocações. Por quê? Porque o nosso propósito é propagar o Evangelho. Entendeu? Isso independente das pessoas. Então nós temos essa missão de propagar o Evangelho do Reino. Certo? De que forma? Através daquilo que o Senhor me colocou, me confiou. Olha só como o versículo está continuando. Ele fala assim, olha, feliz, no versículo 43, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo quando voltar.
Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha só que lindo essa característica. Mas eu quero dizer para você uma coisa, e o servo que não estiver fazendo isso? Eu não estou falando de um outro servo. Estou falando que o Senhor nos confiou uma tarefa, um propósito, uma mensagem. O Senhor te confiou uma mensagem. E aí se ele voltar, e ele vai voltar, quando ele voltar, ele vai te encontrar fazendo o quê? Ele vai te encontrar cumprindo aquele propósito ou não? Ele vai te encontrar usando daquele propósito com outras intenções. Usurpando, ou seja, tomando como seu aquilo que o seu Senhor confiou. Sabe por que eu estou falando isso para você? Que assim, caminhar sem entender para onde a gente está indo, qualquer caminho nos conduz. Então, se a gente não tem uma direção exata, um olhar para onde nós estamos caminhando, não importa o caminho que a gente toma. A gente vai viver uma vida vazia, uma vida incompleta. Sem objetividade de propósito, a gente vai acabar olhando para qualquer coisa. A gente vai acabar realizando qualquer coisa. E por que eu estou falando isso para você? Hoje, pela manhã, cedinho, eu levei as crianças para a escola, levei minha esposa para o seminário, voltei para casa e eu me peguei olhando ali algumas coisas, conferindo algumas mensagens do celular, e no fim estava olhando algumas coisas nas redes sociais. E aí, algo começou a tomar no meu coração sobre algo que estava sendo... Eu estava vendo ali vários anúncios, vários reels, né, de reels, de vídeo, e aí tinha uma questão lá que tem mexido bastante comigo, sobre a área profissional. E eu tenho olhado aquilo, estava olhando aquilo e pensando, uau, nossa, quanta prosperidade existe nisso. Nossa, por que eu não sigo esse foco, não sigo esse objetivo e isso e aquilo começou a tomar o meu coração, encheu o meu coração. Eu falei, nossa, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser resolvido, eu quero fazer isso. Eu acho que eu vou começar a ver isso e tal. Veja bem, por um leve... E era uma coisa que eu não estava pensando antes, mas começou a vir vários pensamentos e aquilo... Falando, nossa, olha que legal isso, olha que legal aquilo, oportunidade nisso, naquilo. Só que começou a tirar os meus olhos do foco, do objetivo. E qual é o objetivo? Eu sei muito bem qual é o meu propósito. O que o Senhor entregou e confiou na minha mão. E eu tenho caminhado nisso todos os dias. Eu sei que é uma crescente e isso vai acontecendo todos os dias. Mas se eu tiro os meus olhos disso e eu começo a olhar para as coisas, para as grandezas, para as riquezas desse mundo, dessa terra, gente, não tem um ser humano que não caia nessa cilada, não caia nessa... Eu não estou falando que é uma cilada não, porque tudo é digno, tudo é lícito, sabe? O Senhor nos confiou as riquezas desse mundo, mas Ele entregou isso na sua mão. Por quê? Porque quando o Senhor nos confia algo, Ele entrega. E não é porque você faz, não. É porque era propósito dEle na sua vida. Veja bem, nós precisamos ter o nosso olhar em Jesus. E aí eu quero lembrar você de uma coisa. Você, nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele pagou um preço muito alto. Mas isso não foi só quando ele morreu na cruz. Isso foi quando Ele concretizou isso. Mas desde a eternidade passada, desde antes mesmo de nós existirmos, Jesus já tinha feito essa decisão por mim e por você. Hoje nós somos filhos, co-herdeiros por meio de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. E não só isso, mas veja bem, Paulo vai usar várias formas de se dizer isso nas suas cartas, mas nós somos escravos de Deus, sabe? Não escravos no sentido de opressão e assim por diante, mas nós decidimos por Cristo, porque o Senhor se revelou a nós e isso tomou o nosso coração, encheu a nossa vida. Nós somos servos, nós somos mordomos, essa é a verdade. Nós somos, o que a palavra está dizendo aqui, olha, administradores fiéis e sensatos do reino. É isso que a palavra está dizendo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Como nós somos esse administrador, todas as coisas passam na nossa mão.
Sabe? Não é aquele tipo de pessoa, ou que a gente já viu muito em filme, assim por diante, que só trabalha, só é uma pessoa abusada. Não, nós não somos esse tipo. Tudo é nosso. O Senhor entregou todas as coisas desse mundo nas nossas mãos. Então antes de nós entregarmos para alguém, isso passa nas nossas mãos. Nós já usamos disso, nós já usufruímos disso. Lembra de José no Egito? José, ele era aquele administrador tão fiel ali de Potifar, que a Bíblia vai falar que multiplicava as coisas que estavam na mão de José. Ele era um mordomo fiel. Deixa eu te falar uma coisa que diz, olha, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Sabe, tudo que o Senhor tem para fazer neste mundo, nós somos esses encarregados de levarmos. Mas como nós vamos entregar algo se nós estamos olhando com interesse para aquilo que o Senhor está nos confiando? Se a gente está querendo ter na nossa posse como algo que enche o nosso coração e a gente não quer compartilhar, sabe? No passado, na Bíblia, no Antigo Testamento, o Senhor tinha escolhido reis, profetas, sacerdotes para serem voz profeta, para serem mensageiros, servos, né, dele, para entregar a mensagem que ele tinha. Hoje, o Senhor escolheu a mim, escolheu a você, escolheu pastores, líderes, escolheu ministros do Evangelho. Nós somos esses ministros. Nós somos esses encarregados de compartilhar de tudo isso. Sabe, as consequências do pecado na nossa vida que tem acontecido quando a gente perde o olhar, perde o foco daquilo que o Senhor nos confiou, nos levam a tanta coisa. Coisas como, por exemplo, ganância, como um desejo desenfreado, cobiça, poder, posição, fama. Eu não sei se você lembra, mas na construção da Torre de Babel, o que eles buscavam era isso, né? Deixa eu só abrir aqui, ó, para te mostrar uma coisinha. Em Gênesis, capítulo 11, vai falar sobre a construção da Torre de Babel. E aí, a partir do versículo 4, vai dizer assim, olha, ó: assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Isso aconteceu quando o homem resolveu olhar para dentro de si. Ele queria a ganância e o poder. Mas deixa eu te falar o que eu falei para você, olha, quando o Senhor tem algo para te entregar, não é pelo seu esforço, Ele faz isso. Se você virar uma página da sua Bíblia e for no capítulo 12, está escrito assim, olha, Deus dando, apresentando o chamado, o propósito de Abraão. E aí não só por Abraão, porque todos nós estávamos em Abraão, todos nós descendemos dessa família, desse corpo. O Abraão é o nosso pai na fé. E aí olha só o que o Senhor diz para Abraão, e se disse para Abraão, e aplicando para nós hoje, vale para mim, vale para você. Olha só, diz assim no versículo 3 do capítulo 12, no versículo 2, desculpa, ó: tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Sabe, o Senhor tem algo muito grande para entregar nas nossas mãos, mas se isso não chegou ainda, é porque não é o tempo. Mas e quando nós incansavelmente trabalhamos para isso, nós perdemos os olhos de Cristo, daquilo que o Senhor nos encarregou, e começamos a correr atrás disso, sabe? O versículo termina aqui dizendo que a quem muito foi dado, muito será cobrado. O Senhor confiou algo nas nossas mãos que nós precisamos cumprir, nós precisamos exercer. Então eu não sei se você já teve grandes experiências com o Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa: um dia você teve um encontro com Deus, você já teve uma revelação, você ouviu, você experimentou dele. Por que agora largar tudo o que o Senhor já nos confiou para perdermos o foco dele? Por que a gente pode colocar tudo em risco, tudo, jogar tudo pro alto, só por causa de algo que momentaneamente está querendo preencher as nossas vidas? Meu amigo, minha irmã, guarda o seu coração no Senhor. Essa é a mensagem desse dia. Beijo para você,
Fica com Deus, até amanhã e a gente vai estar aqui de novo.